Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 22. Esse salmo é considerado o Salmo da Cruz, porque nós vamos ver aqui Davi profetizando o que aconteceu ali na crucificação. E é interessante também que nós saibamos que o Salmo 22, 23 e 24 faz assim uma trilogia. O Salmo 22, ele traz assim o Salvador e traz a cruz. O Salmo 23, ele traz o pastor com a figura do cajado. E o Salmo 24, nós temos ali o soberano coroado, né? E esse olhar nos leva também a olhar por um outro ângulo que no Novo Testamento fala de Jesus como pastor em três perspectivas. Veja só, em João 10 fala o quê? Que ele é o bom pastor. E está relacionado com o Salmo 22, que o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Nós também temos lá em Hebreus 13, 20, que ele é o grande pastor e está relacionado com o Salmo 23, o grande pastor que vive para as ovelhas. E depois, lá em Pedro, 1 Pedro 5, 4, diz que ele é o supremo pastor. Está relacionado com o Salmo 24, porque o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Então, veja só, nós estamos começando aqui essa trilogia do Salmo 22, 23 e 24. E é interessante que o Salmo 24, nós vamos ver aqui Davi como um profeta falando das coisas que estavam acontecendo com Jesus ali na cruz. Só que a gente pode perguntar, mas como Davi escreveu esse salmo? Óbvio, inspirado pelo Senhor, mas provavelmente Davi estava passando por uma situação muito delicada e nós sabemos que Davi ali, ele fugiu de Saul por um bom tempo e ali ele também ficou fugindo a ermo. Depois, com o tempo, foi juntando-se homens a ele, mas pessoas que eram de caráter extremamente duvidosos, mas um bom período ele estava ali fugindo. E nessa fuga, provavelmente ele começou a escrever esse salmo. Então, tinha coisas misturadas ali com o que ele passava, mas nós vamos ver que o relato tem muito mais a ver com aquilo que Jesus realmente passou. E eu acho isso tão rico, sabe? Porque mediante circunstâncias que Davi estava passando, ele também foi boca para Deus, para que nós tivéssemos isso até hoje em nossas mãos. Então, amados e amadas, não vamos desprezar as nossas lutas, as nossas tribulações. Deus pode fazer muito por meio de nós nesse momento. Olha que nós temos hoje aqui em mãos, né? Um homem que se deixava ser usado pelo Senhor no momento também das suas aflições. E esse salmo nós vamos ver assim, os primeiros 21 versículos, nós vamos ver assim, uma súplica, uma oração, um desespero. E depois, a partir do 22 até o final, nós vamos ver a gratidão pelo livramento. E olha que já diz no versículo 1, diz assim: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então, aonde nós ouvimos isso? Nós ouvimos isso quando Jesus estava ali na cruz. Então, nós temos esse relato lá em Mateus 27 e Mateus 15, 34, né? Quando Jesus ali naquele desespero disse: Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante nós percebemos o seguinte, que o Senhor, nas suas primeiras 3 horas quando estava na cruz, ele estava mais preocupado com as pessoas. Lembra que mulheres estavam chorando quando ele estava ali passando, carregando a cruz, e aí o Senhor disse: não chorais por mim, mas chorai para os vossos filhos. Depois também ele falou ali na cruz, ele o quê? O ladrão ali falando: Senhor, posso ir para o paraíso, né? Ele falou que ele, preocupado com o ladrão, falou que
Hoje mesmo encontraria com ele. Depois também olhou para João e diz: Eis aí a sua mãe. E olhando para Maria diz: Eis aí o seu filho. Então nós vemos essas 3 primeiras horas de Jesus preocupado, não com ele, não olhando para o sofrimento dele, mas olhando para o próximo. E depois nós vemos nas últimas 3 horas, quando o céu escureceu. Ali o que nós temos? É como que Deus se apartou de Jesus. E naquele momento Jesus sentiu todo o pecado, ele estava carregando todo o pecado da humanidade e também estava com aquele vazio existencial. Ele sofreu esse vazio de não ter a presença de Deus dentro dele. E ali no final ele vai declarando, né? Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, alá sabatani. Clamava o nosso Pai, né? O divino Jesus. Então veja, nós aqui vamos percebendo que nessas últimas 3 horas, realmente aí ele se voltou para ele, no sentido que, cadê o meu Pai? Ele sofreu aqui, ele teve a dor do abandono. Jesus sofreu a dor da rejeição, da humilhação, da vergonha, ali porque ele estava com o corpo nu, sabe? O abandono do Pai. Ele sofreu o abandono do Pai. Ele carregou toda a injustiça do mundo. Então veja, amados e amadas, nosso Senhor Jesus, ele passou tudo isso para o quê? Para nos dar libertação. Então ele é aquele que nos socorre, ele é nosso irmão mais velho, aquele que se tornou o nosso intermediário. Então nós vemos aqui, por isso que a gente entende melhor o que aconteceu na cruz conforme a gente vai lendo esses versículos. E diz aqui, o próprio versículo 1 ainda diz assim: porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? O bramido aqui é como assim, é um bramido de um leão que está nos seus últimos momentos, na sua morte, como dizendo, não me ouve, né? Aí ele vai falando, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então aqui está mesclando, tá vendo? Porque provavelmente seria aqui Davi naqueles momentos que ele está fugindo ali e não sabe direito o que fazer, está perdido quanto à direção a tomar, né? E é interessante que nós vamos ver também a estrutura desse salmo. Olha, nós vimos o versículo 1 e o versículo 2, assim, um espírito contrito, nós estamos vendo um conflito aqui. E no versículo 3, nós já vamos ver o que? Uma oração. Tu contudo és o santo, és reis, és o louvor de Israel. Então aqui a gente já vê uma adoração. Olha como se mescla. É isso que nós temos que mesclar na nossa oração. Nós temos que mesclar a adoração. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Veja, amados, aqui ele está sabendo da história toda de Israel. Então hoje nós temos que também ter a história da palavra de Deus em nós. Nós também é interessante ler as biografias dos heróis da fé. Nós temos tantos homens que ali lutaram pela fé. Isso tudo nos encoraja. Isso tudo dá ânimo ao nosso espírito, para a gente ver como passaram por tribulações e venceram em Cristo Jesus. Nós temos que nos alimentar, alimentos saudáveis. Então você vê, olha, os 2 primeiros versículos, depois os 3 agora, nós vimos ele o quê? Declarando louvor a Deus. E agora no 6 ele vai se ver na condição ali. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado, desprezado pela humanidade. Então Jesus ali era tido como um ninguém. Davi, fugindo aqui de Saul, se sentia também como um ninguém, né? Então ali ele era motivo muitas vezes de zombaria, de humilhado, desprezado pela humanidade.
Isso tudo Jesus sofreu. Sofreu para o quê? Para poder hoje nos consolar, para poder hoje nos atender nas nossas fraquezas. Olha, ridicularizaram, ele sofreu bullying, meneavam a cabeça, assim dizendo, como se dizendo assim, bem feito, né? Lançavam insultos contra ele e dizia: volta-se para o Senhor, que ele o livre, que o salve, se é que lhe quer bem. Quer dizer, você não falava de Deus? E geralmente quem estava falando isso, quem era? Eram os escribas e os fariseus. E tudo isso nós vemos lá também o quê? Lá em Mateus 27, em Marcos 15, Lucas 23, tem todas essas passagens. E quantas vezes também pessoas, até familiares nossos já falaram para nós, talvez, você querer tanto em Deus e tá passando por essa situação. Nossa, você tem tanta dificuldade e você é tão apegada a Deus. O que será que acontece? Eu, pelo menos, já ouvi frases assim, principalmente referente à minha saúde, dificuldade com filhos. Então, essas coisas nos deixam entristecidas, mas nós sabemos em quem cremos. Só que nós gostaríamos que as pessoas olhassem para nós e vissem-nos bem-sucedidas. Vissem em nós com um testemunho maravilhoso para poder glorificar o nome de Deus. Mas a vida não é bem assim, porque nós sabemos que nós estamos aqui, vamos passar por tribulações, vamos passar por dificuldade, por isso que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E em Cristo, e nós sabemos que o jugo dele é leve, e nós sabemos o quê? Que quando nós estamos passando por tribulação, pelas provas, nós estamos sendo como um ouro depurado, um ouro refinado. Então nós sabemos o porquê dessas coisas, mas aqueles que nos olham não entendem, e nós devemos focar naquele que é Deus, naquele que nós temos um olhar fixo para ele. Agora nós vamos ver os 2 próximos versículos que já mudam um pouco. Olha, tipo a oração, que o Senhor cuidou dele desde o ventre materno, que cuidou dele ali no seio da mãe dele, que desde o nascimento ele é consagrado a Deus. Então ele fala no 11, não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Quer dizer, fique pertinho de mim, assim como se você me preservou desde o ventre materno, desde o seio da minha mãe, eu fui consagrado a ti. Agora ele vai falar o que está assim, tudo atrás dele. Ele vai falar, muitos bois selvagens me rodeiam como touros. Então, até um boi, né, que poderia ser domesticado para o arado, ele está dizendo que é selvagem e rodeia ele como touros, aquele touro que quer enfiar o chifre. Os poderosos de Bazã me cercam, que Bazã é onde tinha um lugar onde colocava os bois, que tinha a parte de tipo uma relva, né? E aqui ele vai falar, rugem como leão ferozes. Então ele vai comparar todas essas pessoas que estão maltratando ele, que estão humilhando, que estão levando insulto, ele vai comparar como bois, como leões, como cães, né? Depois ele fala que eu me derramo, quer dizer, ele se derrama, as forças do Senhor vai embora como água, como cera assim se desfazendo, e meus ossos todos se deconjuntam. Sabe, amados, na cruz, a morte por crucificação, ela ia tirando todos os ossos das juntas, e assim desconjuntando. Era considerado a das mortes mais doloridas e lenta, e isso não veio dos romanos, isso era vindo de outros bárbaros. Eu não sei, porque olha, esse salmo aqui foi escrito 1000 anos antes de Cristo ser crucificado. Não sei se nessa época havia morte por crucificação, mas aqui Davi está descrevendo uma morte por crucificação, né? Então você vê que dentro da dor de Davi, ele está sendo um profeta falando da crucificação 1000 anos antes.
Ó Senhor Jesus, que nós também possamos ser usados no momento da nossa aflição para ser pessoas que testificam aquilo que o Senhor deseja que nós testifiquemos, que nós falemos. E ele diz aqui: meu coração, como cera, se derrete dentro de mim. Quer dizer, se desfaz, né? Meu vigor secou-se como caco de barro, e a língua dele gruda até no céu da boca, tão seca que ele está. A língua está, e aquela multidão de cães ficam bramando. Antigamente, os cães tiravam até pessoas da sepultura. Os cães eram selvagens, né? Porque eles eram famintos para comer. Então, ali os cães ficavam à espreita para esperar para comer. E ele fala que transpassaram minhas mãos e meus pés. Olha, os cravos na cruz. Então, você vê como Davi está falando realmente dali, da mensagem ali da cruz de Cristo. Ele vai dizer que ele pode até contar os ossos dele. E ao mesmo tempo, mas as pessoas me encaram com desprezo. Quer dizer, eu estou aqui sofrendo tanto, de assim, realmente desfalecendo pouco a pouco. E eu olho para o rosto das pessoas e elas estão me desprezando. Então, amados e amadas, nós sabemos que muitas vezes o desprezo, a humilhação, o envergonhamento, o abandono, a rejeição dói. Agora imagine aqui Jesus em toda essa circunstância e foi abandonado ali pelo Pai porque ele estava carregando o pecado, né? Diz também que dividiram a roupa dele. Então veja como Davi é detalhista em falar ali o que estava acontecendo com o Senhor. Aí ele vai agora no versículo 19, aqui ele já vai falar do Senhor como uma oração. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada e livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, me responde. Amados e amadas, quem nos salva dessas coisas são o Senhor. Não adianta a gente revidar, não adianta a gente querer tirar satisfação. Tudo isso só vai trazer mais dano. Nós temos que sim aprender no dia a dia a colocar limites, a saber nos relacionar, porque quando nós temos várias feridas emocionais, nós atraímos para nós relacionamentos tóxicos e amizades tóxicas. Então nós temos que estar curando aqui dentro de nós também. E não adianta, muitas vezes você está rodeada de cães, de búfalos selvagens, de leões e querer tirar satisfação. A coisa vai piorar. Vamos entregar para Deus. O nosso vingador é o Senhor, tá? Agora, o que nós vamos fazer mediante tudo isso? Nós vamos anunciar o teu nome, versículo 22. Aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, nós temos agora, a partir do versículo 22 até o 31, é uma gratidão após o livramento. Tem uma mudança brusca do que estava sendo dito e agora vem aqui a gratidão. E é isso, amados. É isso, nós vamos abrindo nosso coração ao Senhor, falando tudo o que vai passando conosco. E sabe que quando nós abrimos o coração ao Senhor e vamos falando também do que nós estamos sentindo, em detalhes do que nós estamos passando, vai acontecendo uma coisa, nós vamos nos desidentificando com o que nós estamos sentindo e isso vai nos trazendo uma regulação emocional e quando se menos percebe, nós vamos estar já com uma oração de gratidão, uma oração de louvor. Por isso que eu tenho que ter um bom depósito da palavra, de intimidade, dessa intimidade diária com o Senhor, para que nesses momentos eu tenha da onde tirar, porque no bom depósito eu vou ter tesouros ali para tirar no momento de lutas e de trevas. Então aqui nós vamos ver ele dizendo, né? Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai todos vós, descendentes de Jacó. E porque fala, olha,
pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Olha, o Senhor não desdenha o nosso sofrimento. O Senhor não oculta a face dele a nossa angústia, mas ele ouve o nosso clamor e nos ajuda. Olha, ele mandou Cristo para passar por tudo isso, para que nós pudéssemos ali ter Cristo como nosso Salvador. Então, muitas vezes nós ficamos olhando só para as nossas misérias humanas e perdemos toda isso que Deus fez por nós. Aqui fala assim: de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Sabe, amados, até o nosso louvor não vem de nós. O nosso louvor vem de Deus. E vai falar que os pobres se alimentarão, porque na hora de levar ali a oferta de gratidão, todos podiam comer e todos, até os confins da terra, iriam o quê? Se converter ao Senhor. Aqui Davi está dizendo que depois da crucificação a palavra do Senhor iria até os confins da terra e sua descendência a ele servirá. E hoje nós somos a descendência, nós somos propriedade, nós somos reinos de sacerdotes, né? E aqui o versículo 33, e a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Nós somos esse povo que ele está falando aqui. Nós nascemos e agora é a nossa vez de proclamar os feitos do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.